Bem-vindos ao Nutrição Consciência. Eu sou o nutricionista Marcos Jardim. Eu sou o nutricionista Rafael Soares. Hoje nós vamos responder algumas dúvidas que vocês deixaram lá no nosso perfil no Instagram. Se você ainda não segue, já aproveita e já clica aqui na descrição, no nosso arroba, e segue o nosso perfil no Instagram. Todas as sextas-feiras nós abrimos uma caixinha de dúvidas, então se você tem dúvida, é só correr lá no nosso perfil, mandar sua dúvida que nós vamos responder algumas por lá mesmo e vamos criar algum conteúdo aqui no YouTube também para responder essas dúvidas. Então vamos lá, a primeira pergunta, Marquinhos. Quais alimentos são recomendados antes do treino de natação e corrida? Vamos lá, uma dúvida bem recorrente também, né, galera que pratica aí esportes, de saber quais são as melhores opções, né, de pré-treino, né, o que comer antes de um treino, de qual tipo de treino seria, né, então quais seriam as melhores opções. Na verdade, a gente sempre utiliza fontes de carboidrato em refeições que antecedem o treino. É lógico que esse combustível pré-treino aí vem de todas as suas outras refeições que antecederam esse treinamento que a pessoa vai realizar. Mas especificamente antes do treino, na refeição que antecede o treino, nós normalmente utilizamos fontes de alimentos e ou suplementos, né, que sejam ali de fácil digestão para que isso não venha a causar nenhum tipo de desconforto durante a sessão de treinamento. Então, o que seria esse tipo de alimento, Marquinhos? Quais assim, os mais recomendados, mais fáceis de digestão? A gente acaba até vendo ultimamente, né, pessoal falando sobre doce de leite, leite condensado, suco integral de uva, uma geleia. São alimentos ali que são ricos em carboidratos simples. Então, normalmente esses alimentos ou suplementos são mais fáceis de ser digeridos, não vão causar nenhum tipo de desconforto durante a sessão de treinamento. Então, normalmente nós recomendamos esse tipo de alimentos. Então, ali pode ser um pãozinho com doce de leite, que está bem famoso e falado na internet. Algumas pessoas acabam sendo até contra por achar que é invencionismo. Mas não, são alimentos que vão fornecer uma energia de uma rápida digestão. E vai aumentar a glicemia, vai aumentar, né? a glicemia ali e fornecer exatamente, muscular. Vai te fornecer uma energia ali meio que instantânea para aquela sua sessão de treinamento e ainda vai te causar uma sensação de conforto ali, né? Que é um momento que você pode encaixar um alimento ali que normalmente as pessoas acabam restringindo, né, numa alimentação considerada saudável, mas é um momento que você pode acabar encaixando ali um docinho, né, como a gente acaba utilizando, e são alimentos que vão te ajudar ali no seu pré-treino. Então vamos lá, Marquinhos, para a segunda pergunta. Açaí zero ou açaí normal? Aí é complicado, né? Na verdade, isso, mais uma vez, depende. Depende do quê? Do contexto geral da sua alimentação. Um açaí normal, que tem ali, né, às vezes, um pouco mais de açúcar ali na sua composição, pode ser inserido no seu contexto alimentar? Pode. Desde que todas as suas outras refeições, todos os outros alimentos ali do seu contexto alimentar estejam de acordo com o seu objetivo. Sim. Às vezes vai ser inserido numa quantidade um pouco menor do que seria de um açaí zero. É justamente isso que eu ia falar. Acontece que o açaí normal ele vai ter mais carboidrato, então, no caso... Consequentemente, mais calorias. E Sim. a depender do seu objetivo, por exemplo, um objetivo de emagrecimento. Se é um indivíduo ali que realmente gosta muito do açaí, que não consegue ficar ali no seu dia a dia sem consumir o açaí, talvez a opção zero seria a melhor opção. Sim. Ele conseguiria encaixar ali no contexto alimentar numa quantidade talvez um pouco maior, sem prejudicar o seu objetivo. E continua consumindo o alimento, exatamente, né? Diferentemente de um açaí normal, que tem um pouco de açúcar na composição. Então, mais uma vez, vai depender do seu contexto. Vai de opção de gosto também. Às vezes a pessoa opta por um açaí normal pelo sabor ou pela sua preferência, mas vai depender do seu objetivo e das quantidades. Perfeito, Marquinhos. Vamos para a terceira pergunta. Essa pergunta é sobre a creatina, então fale sobre a creatina para esportes de longa duração. Essa é polêmica, hein? Também. A gente vê a creatina como, a gente sabe também, né, já é bem esclarecido, que é um dos suplementos aí que são mais utilizados para quem pratica esportes, né, no geral. Temos ótimas evidências, né, de que realmente a creatina funciona para determinados tipos de exercício, determinados tipos de esporte, porém muita gente acaba, às vezes,
por achar que ela funciona, que ela acaba funcionando para tudo. Mas não é realmente assim. Você que é um cara que estuda bastante a suplementação aí, indicaria a creatina para esporte de longa duração? Marquinhos, eu não indicaria porque a creatina ela tem um bom potencial efeito ergogênico para melhorar a força, né, para ajudar no ganho de massa muscular. Só que as evidências que nós temos em relação à creatina e esporte de longa duração é muito escassa, é muito confundível, né? Então, assim, a maioria são algumas hipóteses mecanicistas, né, do que a creatina poderia fazer, né? Então, algumas hipóteses de como ela funcionaria para essas pessoas de longa duração. Só que, assim, como é longa duração, a gente não tem uma intensidade tão alta. Exatamente. Né? A gente não pode fazer tanta força, porque senão nós não vamos Na verdade, o mecanismo que é amplamente conhecido aí são para esportes de curta duração e de explosão, né? De alta intensidade. Normalmente, esportes de longa duração tem uma intensidade leve a moderada. Sim. São esportes contínuos, geralmente com duração de mais de horas. Justamente. E a creatina ela é muito utilizada em esportes intermitentes, né? Exato. Onde você vai exercer a força o máximo possível e descansar. Tem um intervalo e depois você repete esse estímulo. Isso. Então, assim, e aí tem um grande detalhe da creatina que ela pode ter um efeito de ganho de peso. Exato. Esse efeito de ganho de peso, tudo que ela poderia trazer hipoteticamente de melhora para a longa duração, ela poderia trazer a depender dessa quantidade de peso, poderia até atrapalhar um pouquinho ali o desempenho, né, desses esportes de longa duração. Justamente porque a pessoa tem que ser um pouco mais magra e qualquer esporte de impacto, né, de alto impacto, precisa ser um pouco mais leve. Certo. Tá? Então, a creatina para esportes de longa duração não é suportada aí pela ciência. Então, a gente normalmente não indica. Marquinho, vamos na quarta pergunta. Essa daqui também é bem legal, que o pessoal sempre pergunta, é qual a quantidade de proteínas que devemos ingerir diariamente? Dúvida bem recorrente também, né? Quantidade de proteína. Normalmente as pessoas têm uma certa dificuldade de bater ali, né, a ingestão proteica diária, mas o que nós geralmente utilizamos no consultório? A prescrição de proteína a partir de uma certa quantidade por quilo de peso. Qual é essa quantidade que geralmente a gente utiliza? Marquinho, se você quer manter a massa muscular, não está preocupado em ganhar músculo, etc e tal, de 0,8 até 1,1 é o ideal para uma pessoa comum, normal. Normal. A gente vê benefícios para pessoas que praticam esporte acima desse 1,1. Né? Só que existe uma dispersão muito grande de pessoas e pessoas, e claro que vai depender do objetivo dela. Sempre vai depender do objetivo. Isso, da ingestão calórica também. Total, né? Justamente para poder colocar essa quantidade de proteína. Sim. Mas o que a gente tem assim, muito na ciência, na literatura, é uma média de 1,6 a 1,8 né, de proteína por quilo de peso, mas isso pode variar aí de 1,4 até 2,2. Algumas pessoas se beneficiam no emagrecimento acima de 2, né, com 2,2 gramas por quilo de peso, até porque a ingestão calórica acaba ficando um pouco menor, e aí precisa aumentar um pouco mais de proteína para tentar manter a massa muscular. Lembrando que a gente fala dessas quantidades por quilo de peso, mas isso é feito todo um trabalho, uma coleta de informações dentro do consultório feito pelo nutricionista, né? Então todos esses cálculos, todas essas quantidades são feitas ali baseadas em algumas fórmulas que a gente utiliza no nosso trabalho e distribuída de uma forma que fique fácil para o paciente bater essa ingestão proteica diária. Então, às vezes, só com alimentos pode ser que fique um pouco difícil, a gente utiliza alguma suplementação, se a pessoa consegue ou não, aí vai depender de cada caso, né? Mas a gente sempre parte mais ou menos dessa quantidade que o Rafa falou, a partir de 1,6 ali, é uma quantidade considerada legal, para ambos objetivos, né? Seja ali por emagrecimento ou uma hipertrofia. A proteína a gente também sabe bem que as fontes de proteína são alimentos que geram uma saciedade um pouco maior, então pode ser que ali, às vezes, manter essa proteína um pouco mais alta ajude, né? No processo de emagrecimento, como mencionei. Enfim, mas também sempre vai depender de um contexto geral, mas as quantidades médias que a gente utiliza ali é a partir dessa quantidade. Até o Marquinhos falou uma coisa importante na questão que não é tão simples assim, essas quantidades que a gente está falando parece ser muito básico, só pegar não é simplesmente multiplicar e fazer, até porque assim, existe uma grande confusão, Marquinhos,
As pessoas acham que a proteína só vem ali da carne, do whey. Exato. Né? E a gente tem vários alimentos que são vegetais que acabam contribuindo nessa quantidade total isso, diária, na quantidade de proteína diária. Então não é simplesmente só comer a carne, porque muitas vezes a gente pega pacientes que estão consumindo às vezes 3 gramas de proteína totalmente desnecessária. Não teria necessidade de consumir tudo isso. E aumentando até a ingestão calórica porque está calculando de maneira errada. Exatamente. Vamos para mais uma pergunta, quinta e última pergunta. Para emagrecer, cortar carboidrato à noite é uma boa ideia? Muita gente faz isso, né? Muito, Marquinhos. É necessário? Cara, não. Desde que esteja um bom contexto mais alimentar. Uma vez, né? Vem o depende que a gente sempre vai usar A gente sempre vai usar esse contexto para se basear, porque nada isolado é capaz de promover uma mudança significativa, seja no emagrecimento, na hipertrofia ou qualquer que seja o seu objetivo. Às vezes até tem estudos que acabam correlacionando o consumo de carboidrato com ganho de peso. Da crononutrição ali, né? Dependendo dos horários que são ingeridos. Mas é tipo assim, não é significativo num contexto geral. Exatamente. Mais uma vez vai depender desse contexto, de como é a sua rotina, de como é ali o seu nível de atividade, dependendo do horário que você treina, de que você realiza, calórico, o seu consumo calórico total, enfim. É necessário cortar o carboidrato à noite? Não necessariamente. Mas, mais uma vez, dependendo do seu contexto alimentar, dos seus objetivos, de como funciona a sua rotina, talvez seria uma estratégia. Pode ser uma estratégia, mas não é a regra que a gente tem que fazer isso para conseguir um efeito benéfico no emagrecimento. Até porque, Marquinhos, tem muitas pessoas que não têm tanta fome à noite e têm mais fome durante o dia. Você pode complementar, né, tirar um pouco desse carboidrato que está à noite, ou até zerar esse carboidrato à noite e jogar. Mais uma vez, é muito individual isso. Então, isso também é conversado no consultório com a pessoa, vai muito de como a pessoa se sente bem. Se ela gosta realmente de ter uma fonte de carboidrato à noite, talvez a gente diminua esse carboidrato em uma outra refeição. Se ela não sente muita falta, talvez a gente pode aumentar em outras refeições e ali à noite deixar uma quantidade bem pequena, ou se ela não tiver necessidade de não colocar, vai depender sempre do contexto. Mas não é uma regra ter que cortar esse carboidrato à noite para ter sucesso no seu emagrecimento. É um ajuste do planejamento alimentar. Então, pessoal, se vocês têm dúvidas, quer tirar essa dúvida, então esse vídeo que nós vamos colocar aqui, basicamente vai ser todos os domingos para tirar as dúvidas, tá? Tanto lá no Instagram, quanto aqui no YouTube. Então, se você quer tirar dúvida e quer saber, toda sexta-feira nós vamos abrir a caixinha de pergunta. Vai lá, nosso Instagram vai estar aqui na descrição. Vai lá, faz a sua pergunta que nós vamos tirar aqui no vídeo aqui no nosso canal. Não esqueça aí de se inscrever no nosso canal, deixar aquele joinha para fortalecer nosso trabalho. Se puder compartilhar o vídeo com alguém, também vai ajudar bastante. É isso aí, até a próxima. Até a próxima, pessoal.